Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia a você, ouvintes, a você, seguidores aqui pelo canal O Estado Play. No nosso programa Você Precisa Saber. E a nossa convidada de hoje, ela é simplesmente formada em Serviço Social de Empresa pela UCDB, com pós-graduação em Administração do Turismo e Lazer. Atuou por muitos anos e como assistente social na empresa de energia elétrica de Mato Grosso do Sul. E atualmente desenvolve um trabalho de referência na área de turismo e vistos consulares. A nossa honra aqui de receber essa mulher, trajetória marcada pelo trabalho social, empreendedorismo feminino e dedicação à comunidade. Cleusa Vasconcelos. Bom dia, Cleusa, bem-vindo. Bom dia, Samir, tudo bem? Obrigado pelo convite, por você ter aceitado aqui. Eu que agradeço. Nosso bate-papo, descontraído. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para os nossos ouvintes aqui. Sim. Bom dia, ouvintes da TV O Estado. Obrigado pela oportunidade. Bem, como ele acabou de dizer, meu nome é Cleusa Vasconcelos. Eu sou formada em Serviço Social de Empresas. Atuei por 17 anos nessa empresa de energia elétrica. E como todo mundo já sabe, todo mundo não, a gente tem essa mania de falar, todo mundo já sabe, né? A gente é da área e pensa que todos sabem. Você atua com uma classe social menos favorecida. E não por isso, porque dentro da empresa de energia elétrica a gente tinha os funcionários, né? Empregados e filhos de empregados. E lá eu desenvolvia projetos sociais para os funcionários. E o primeiro projeto a ser desenvolvido lá foi um até de grande importância, de grande relevância, que a gente teve participação do Estado na época, porque a gente teve que implantar no Estado inteiro. O governo do Estado nos deu muito apoio, que era dependente especial. O que é dependente especial? Eram filhos de empregados que tinham deficiências, todo e qualquer tipo de deficiência. Então, criou-se esse projeto para atender os filhos desses funcionários na área das especialidades dessas crianças. Nós tínhamos desde paralisia cerebral, síndrome de Down, várias deficiências assim difíceis. E no Estado, por que a gente viajava? Para implantar esse projeto. A empresa, como um todo, na época era economia mista, e a gente tinha condições de fazer convênios com clínicas especiais, fisioterapias, fonoaudiologias, e a gente ia, implantava o projeto, fazia uma seleção dessas crianças que precisavam desse apoio, e a própria empresa dava esse apoio oferecendo o carro para levar essas crianças até esse atendimento. Então, a gente ia para os mais longínquos lugares. Então, eu conheço, como diz minha amiga, cada palma desse chão. Eu viajei o estado inteiro, todas as cidades onde tinha um empregado ou funcionário que tinha um filho deficiente, a gente ia e implantava, ia até o local. Então, a gente tinha como base sempre Dourados. Dourados, a gente atendia toda a região do lado. Ponta Porã, Antônio João, toda aquela, ia nas clínicas de Ponta Porã. E Campo Grande, que é um centro maior, a gente atendia todos aqui, desde Dois Irmãos do Buriti, Cidrolândia, vinham até aqui. E a empresa oferecia carro para trazer essas crianças. Por quê? Porque, normalmente, quando você precisa dar esse atendimento ao funcionário, que era o nosso papel, ele precisa estar bem para trabalhar. Né? Se ele tem um filho deficiente, está com um problema em casa, como é que ele vai trabalhar e vai dar de si 100%, principalmente porque eles eram eletricistas. Era um trabalho de risco muito grande. Então, esse risco o quê? O cara está em casa, está com a sua família com problema, com filhos deficientes, então a gente precisava dar esse suporte, esse apoio para que o funcionário pudesse dar o melhor de si, trabalhar com tranquilidade. E também, nessa época, através do serviço social do meu trabalho, nós fizemos um convênio muito especial com a Santa Casa de Campo Grande. Por quê? Quando o funcionário está lá em cima, cortando luz ou fazendo alguma coisa, se ele tem algum problema e ele cai no chão, é um problema sério. Então, a gente precisa atender de imediato. Então, fora o convênio que tínhamos um contrato especial. Então, de imediato, isso já era levado para a Santa Casa e atendido de imediato. Se precisasse cirurgia, de imediato já era feito. Então, era todo esse aparato, esse apoio que a área em que eu trabalhava fornecia para os funcionários. Esse era o meu papel de assistente social. Isso naquela época? Naquela época. E hoje, esse projeto ainda funciona?
Não sei te dizer na empresa. Agora Muito teve interessante esse projeto. Super. Até poucos anos atrás, esse projeto ainda continuava como dependente especial. Mas como ele está hoje, eu não poderia te dizer. Que eu saí há muitos anos. Até o objetivo maior de eu ter saído, porque eu já estava 17 anos na área. Também a gente tem que falar um pouco da vida pessoal. Eu sempre morei de aluguel, né? E eu precisava comprar uma casa, que é a casa onde eu moro hoje. Então, eu saí, tinha um incentivo, né, de PDV, eu saí, peguei o dinheiro e comprei a casa, para que eu estou até hoje, que é no Carandá, uma casa boa, por sinal, e eu estou lá até hoje. Então, esse foi o motivo de eu migrar para outra área, para a área do turismo. Esse foi o motivo. Perfeito, perfeito. E, Cleusa, como que foi o início da sua trajetória profissional no serviço social? Então, esse início todo foi aí. Eu era estagiária já da empresa Enersul. Eu fazia faculdade, já fui indicada para fazer estágio e já permaneci lá, já fazendo projetos e atuando nessa área. Foi todo um trâmite dentro do próprio da empresa. Foi lá exatamente que eu trabalhei em nenhuma outra área como assistente social. Saí da faculdade, quer dizer, no 5º ano você já começa a fazer estágio. E no serviço social você tinha serviço social de comunidade, de empresa, e eu escolhi já de empresas, já fui indicada para trabalhar como estagiária e já entrei como funcionária, como assistente social. Interessante, muito bom, viu? E hoje você falou que você está na área do turismo. Sim. Tá? E como que você vê hoje turismo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Olha, o turismo cresceu muito e mudou muito, né? Quando eu iniciei lá em 1999, era diferente. Eu até fiz esse curso de pós-graduação para eu fazer operação, para você operar no turismo. O que é uma operação? São as operadoras que montam tudo para que as agências de viagem vendam o seu produto. O que é essa operação? Seria um conjunto para facilitar para o consumidor, que é você agregar hotel, avião, transporte, né? E passeios. Você junta tudo, tem um valor específico, e daí você divide aquele em 10, 12 vezes sem juros. Porque quando você compra separado, acaba saindo mais caro. E quando você junta tudo, que você agrega tudo, o valor fica melhor para que você... Um pacote turístico. Então, eu fiz com esse objetivo. E, na época, a gente fez esse pacote que estava no auge, Pantanal e Bonito. Criou-se um site, a gente atendia pessoas de fora, muita gente, principalmente da Europa. Só que o que acontece? Com o decorrer do tempo, esse trabalho vai aumentando, vai tendo um acúmulo, e você precisa de mão de obra especializada, que é o problema desde a época até hoje, de empresas, de tudo. E foi ficando difícil, muito trabalhoso, gastava-se muito tempo. Aí a gente deixou de operar com Pantanal e Bonito e sim comprar das operadoras de São Paulo. Você vê que São Paulo vende. Muitos anos atrás já vendiam, né? Já pacote de Pantanal e Bonito. Aí a gente preferiu parar e ser só agência de viagens. E já também trabalhar com vistos consulares. Porque o visto a pessoa precisa para ir para os Estados Unidos, para o Canadá, né? E eu até hoje continuo o mais forte que eu faço hoje, não é tanto assim o turismo em si de vender. Por quê? Porque com a internet, você sabe, no mundo digital as pessoas têm acesso a tudo. Né? E eu estava lendo ontem que até 2028, daqui, quer dizer, está perto aí, né? Não vai mais existir agências de viagens. Por quê? Realmente diminuiu bastante. Diminuiu, ficou muito difícil. Então, eu não posso cobrar das pessoas, olha, né, compra comigo. É difícil você fazer essa cobrança, não é bem assim. O que eu faço de vez em quando que é bom, né? Que eu já fiz várias vezes. Viajar em grupo de mulheres, que é excelente. Como eu participei, na época, ainda participo de um grupo de vinho, de mulheres que gostam de vinho, eu viajei várias vezes com elas e já fui para a Argentina, fomos para Gramado 5 vezes com esse mesmo grupo, fomos para Montevidéu, para as vinícolas de lá, que, no meu ver, é um dos melhores vinhos que existe, gente, não adianta. De lá é uruguaio e também o chileno, né? Fomos para o Chile também várias vezes. E quando o atendimento é bom, elas querem retornar, certeza, né? Porque o vinho é bom. E a gente não ia em vinícolas simples, essa que você vai no mercado, tipo a Conchitoro. Não.
A gente ia em vinícolas, onde o próprio proprietário, a produção ia nos buscar no hotel, conhecemos a família deles e a gente tá junto fazendo... A fonte, praticamente. A fonte. A gente fazia isso, entendeu? Então, esse ano ainda não pude ir, a gente não foi ainda, estamos pensando em ir para Mendoza em agosto, um grupo de mulheres. Normalmente, são pessoas que precisam gostar de vinho, né? Senão, a gente vai específico para vinícolas, sai à noite para jantar com sommelier, explicando sobre o vinho, harmonização. Então, quem gosta, é bom de fazer, é prazeroso de fazer. Então, praticamente, hoje em dia, eu faço com um grupo de mulheres, não é sempre, né? Porque o trabalho de cada uma, não é sempre que coincide a agenda de todas, né? E também mais visto consular. Agora mesmo, assim que eu sair daqui, eu vou atender uma família, que a família inteira quer ir para os Estados Unidos ano que vem e está indo para Brasília para fazer o visto consular. Hoje, quando você vai renovar o visto, você não precisa ir a nenhum lugar. Eu consigo renovar, na documentação não é tudo aquilo, porque ela já tem o visto. Já tem o visto, perfeito. É muito mais fácil, né? Agora, quando é o primeiro visto, que é no caso de 3 pessoas dessa família, só uma renovação, todos precisam ir para a entrevista, porque lá tem a foto, tem que tirar foto da mãozinha, tem que fazer todo um trabalho, né, no caso, para depois ir para o consulado para terminar a entrevista e obter o visto consular. Perfeito. E aí você tem que assessorar essas pessoas no primeiro visto, muito de perto, eu assessoro. E tem clientes minhas de eu ter que viajar junto, porque elas só têm a segurança de eu ir junto. O ano passado eu fui para o Rio de Janeiro, acompanhando 4 clientes minhas. Já fui para São Paulo acompanhar uma só, porque a segurança dela, eu ia até na porta, fica assim, faz assim, e nunca tive um visto negado que eu fizesse. E, Cleusa, só uma curiosidade, você tocou num assunto interessante, que é até bom o pessoal ali saber, por isso que tem esse programa, você precisa saber, em relação a esse visto, você tocou num assunto interessante. Uma família que tem 4 pessoas, 3 pessoas, de repente o marido e a esposa fez junto com a família inteira. Já fez? Isso, já fez. E o das crianças tem um prazo em relação ao adulto. Tem. E das crianças, quando vence, Aí, precisa renovar? pois, o de criança, vamos supor, ela só vai após 15 anos só. Vamos supor, eu tenho pessoas que fez com 12, com 10 para ir para Disney, né? Aí 15 anos, 18 já tem que ir porque precisa tirar foto. Precisa ir pessoalmente para tirar digital. Tá, mas tem que fazer essa entrevista de novo? Não chega a ser a entrevista. Tá. Não chega a ser a entrevista. Ela vai para o caso e vai normalmente acompanhada do pai, da mãe, faz tudo chegando lá. Não chega a ser uma entrevista porque é tão simples. Pega a documentação, vê a idade, para onde vai, tem que tirar no caso. Uma coisa bem simples. É simples, é mais tranquilo. Tranquilo, é isso que a gente quer saber, porque pensar que é renovar da família inteira. A gente não tem noção, né? Não, então, por exemplo, se é para renovar de todo mundo e ele não tem ainda as fotos da mão e ele é menor, não tem necessidade de ir, como algumas pessoas bem mais velhas não têm necessidade. Mas se não, ele já tem 18 anos, aí ele vai precisar ir, porque precisa tirar a digital, perfeito, né? Perfeito, bem explicado, perfeito. Bom, você tocou num assunto aqui em relação a empreendedorismo feminino. Sim. Turismo, você passeia. Como que é esse grupo? Então, esse grupo de mulheres que a gente viaja junto, cada uma é de uma profissão diferente. A gente tem muita advogada, muitas advogadas. Tem promotoras de justiça, tem pecuarista. E empresárias, normalmente, é menos. Por quê? Porque a pessoa, quando ela obtém um negócio, ela tem que estar à frente deste negócio. Ela não pode se ausentar por muito tempo, porque ela depende de funcionário. E, como dizia meu pai, né, um ditado antigo, o boi engorda com o olho do dono, né? Perfeito. Então, realmente, a maioria que viajam com a gente é uma pessoa já há muito tempo no mercado e mais advogadas e a pessoa que está em férias, que tem um trabalho público. Eu trabalho mais com essa classe. Perfeito. Cleusa, como que você vê a época da sua época, assistência social, como a época de hoje? Ai, mudou muito, Com né? certeza, né? Mudou demais, até o atendimento, como se faz, o porquê faz. Porque hoje, não sei se você reparou, com o mundo digital hoje,
ficou muito mais melindroso você tratar com as pessoas, até a abordagem é mais difícil. Antes, a empresa tinha autonomia sobre esse funcionário, de eu chegar na casa, de eu ir lá, de fazer uma visita. Hoje é mais complicado, até de você abordar, de forma como você vai abordar. A pessoa se melindra. Então, você tem que ter todo um tato, todo um trabalho para você abordar essa pessoa. E hoje o Estado também tem muita assistente social, porque precisa. Hospitais têm, que trabalha com saúde, o Estado, empresas normalmente acaba não tendo. É um profissional de RH, que é o RH, que o psicólogo vai lá e faz todo aquele trabalho. Naquela época, tá? Não vou falar quantos anos, mas naquela época eu acredito que não era tão necessário. Sempre foi. Não. Mas hoje eu acredito que é muito mais. Não, assim, sempre, não, é a mesma coisa, sempre foi, porque nós trabalhávamos em equipe multidisciplinar. Tinha que ter sempre, era um assistente social, um psicólogo, um advogado e um profissional de RH. Por quê? Porque, normalmente, quando o funcionário trazia ou verificava se através da chefia era nos passado, fulano de tal está chegando atrasado, ou era problema de alcoolismo. Eu viajei muito, muito para Corumbá com um projeto de alcoolismo, porque lá era o maior índice de alcoolismo. Por quê? Pelo calor, muito quente, a pessoa sai do trabalho e já ia tomar cerveja. E aí a pessoa senta lá, ela não tem a capacidade de tomar uma, ou a força, ou uma coisa assim, de tomar uma só. Aí o calor, né? Então, a cidade que eu mais viajei com esse projeto de alcoolismo foi Corumbá. Corumbá foi um recorde, assim, de ir até lá, e eu ficava a semana toda. Então, você via muita coisa, com certeza. Muito, a gente conversava. Teve um funcionário que ele bebeu tanto, que ele chegou de manhã e ele deitou embaixo da mesa, ele não tinha como levantar. Então, nem o chefe conseguia levantar ele de lá. Aí me chamaram, e eu estava grávida, com a barriga desse tamanho. Aí eu sentei numa cadeira do lado e falava que a pessoa, você tem que tratar ela primeiro pelo nome, chegar com calma, né, falar dele, da família dele. E ele foi de boa, se levantou, sentou comigo, saiu dali, perguntei se ele queria comigo participar desse projeto. Ele disse que sim, porque a pessoa precisa querer. Você não pode obrigar a pessoa a fazer. Você vê que quanto a drogas, por que não interna, né? Tem famílias que vai e consegue fazer isso, mas se a pessoa não quer ser curada, por ele, né? Por ela, se ele não quer ser curado, é muito difícil você levar uma pessoa para isso. Então, o nosso trabalho praticamente era esse. Hoje, não sei, empresas privadas, o Estado, como é que eles conduzem esse trabalho. Mas, normalmente, assim, se o cara chega atrasado, se está com problema na família, se está produzindo pouco, como é que está ele no trabalho, como é que ele age no trabalho. Então, a abordagem, naquela época, era mais ou menos assim. Agora, hoje, eu não saberia te dizer, que eu estou fora do mercado de serviço social há muito tempo. Perfeito. Bom, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo feminino e atuação social. Você é coordenadora da BPH. BPW Campo Grande. Desculpa, BPW. É BPW Campo Isso, Grande. Campo Grande. Isso. Qual a importância da associação para as mulheres na nossa cidade? O que é BPW? Tá. BPW, porque é uma palavra em inglês, é Business Professional Women, é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Campo Grande. A BPW, Associação de Mulheres de Negócios de Campo Grande, é uma das, né? Porque nós temos quase no Brasil todo, e estamos em 100 países, em 5 continentes e 100 países. A fundadora, Lena Madison Phillips, uma mulher guerreira, inclusive do meu signo. Quando fala para trabalhar do signo, a gente tem que tirar o chapéu. O signo de Virgem, ela nasceu 15 de setembro de 1881, a Lena. E ela, em 1919, ela já começou a fundar uma associação de mulheres de negócios nos Estados Unidos. Ela nasceu em Kentucky, no norte, uma norte-americana. Kentucky fica a sudeste nos Estados Unidos, com divisa com Illinois, com Indiana. E ela, de lá, começou a fazer esse trabalho com as mulheres. E ela é advogada, começou a fazer esse trabalho de reunir mulheres. E aí, na década de 1928, 1929, ela começou a ir para a Europa.
né? Começou aí, começou a reunir mulheres já, né, de todos os continentes. E quando foi 26 de agosto de 1930, ela fundou a Federação de Mulheres de Negócios. Né? Então, já tem 86 anos. E foi em Genebra, na Suíça. Você vê que não importa a época, quando a pessoa tem visão e ela quer trabalhar, ela faz, ela vai à luta e consegue. Então, ela tem na Argentina, aqui sempre tem congresso, inclusive o Congresso Nacional, esse ano nosso, vai ser em Bento Gonçalves, em novembro. Né? Aí vai BPWs do Brasil todo, e a gente se reúne, cada uma fala do seu trabalho, do que foi feito, para poder realmente a gente... O que a outra está fazendo de melhor para a gente trazer para cá. E aqui nós temos uma parceria fundamental, a BPW, com o SEBRAE. O SEBRAE é nosso parceiro. Temos um convênio com o SEBRAE. E este ano, nós, na gestão dessa presidência agora, que a nossa presidente atual é Ianê Geni Milan Simões, na gestão dela, nós organizamos no SEBRAE esse ano a primeira rodada de negócios da BPW. Para quê essa rodada? Para desenvolver esse trabalho com essas mulheres, para nós conhecermos, entre nós mesmos, nos conhecermos, saber o trabalho de cada uma, para nos preparar para a rodada de negócios do SEBRAE para o ano que vem. Perfeito. Porque o SEBRAE, quando ele faz essa rodada de negócios, envolve muito dinheiro, porque vem empresas de fora, né? Não é só daqui. Aí ele vai, o produto seu, vejo com o meu produto, a gente faz essa rodada, já você vai para preparar essas mulheres para essa rodada o ano que vem com empresários que o SEBRAE traz para a gente. Fazemos feira todo ano no SEBRAE, já tivemos a feira, que inclusive eu fui a responsável, por isso eu sou a coordenadora de negócios, de realmente fazer esse envolvimento com... E essa reunião envolve todos no nível mundial ou só o Brasil? Não, mundial. Nós temos congressos internacionais também, entendeu? Temos congressos internacionais. Em Nova York, todo ano existe o Summit, que reúne mulheres do mundo todo, e aonde a BPW tem uma cadeira na ONU, entendeu? De mulheres. E nós temos daqui várias que falam bem a língua, né? Mas ela é internacional. Esse ano, a nossa nacional é Bento. Por que Bento? Porque cada ano onde tem um congresso é feita uma votação das cidades, qual será a melhor. O ano passado fomos para Salvador, e em Salvador fizemos a votação. Quem estava concorrendo? Uberlândia, Bento e Cuiabá. Mas por que Bento? Pela tragédia que aconteceu, que foi muito triste no Rio Grande do Sul. Então, o objetivo é de ir para lá, todo esse pessoal, para levar dinheiro, né, para o turismo, para melhorar, né, o ambiente. E também você é sobre o projeto Hiperrosa. Hiperrosa. Isso, eu sou idealizadora do Grupo Hiperrosa. Campo Grande, né? Isso, Como ela surgiu? Fala um pouco para nós sobre isso. Sim, o Hiperrosa, ele surgiu em 1900, já estou gravando. 16. 2016? Não, 2016? Não, 2016, pelo amor de Deus, 2016, eu já estou com 1900. Foi 8 de março de 2016. Por que essa data? E por que aconteceu? Nós já éramos um grupo de amigas, né? Que a gente saímos junto, nos prestigiávamos. E dentro deste grupo, uma amiga nossa que tinha um restaurante, que é muito famoso na época, que era o Pata Negra Neuclides da Cunha, que era da Kamala, o marido dela era um espanhol. E Campo Grande, agora já mudou um pouco essa questão de restaurante, mas antes, até 10 anos atrás, que nós vamos fazer 10 anos juntas, restaurante não vive de fim de semana, não sobrevive de fim de semana. As pessoas iam para o restaurante fim de semana. Então, e a semana toda? Como fica, né? As despesas, funcionário, tudo. E do dia 8 de março, era um meio de semana, e ela não tinha uma reserva, ela só tinha uma reserva. E aí nós resolvemos nos reunirmos lá, nós somos em 30 mulheres, inclusive uma tinha uma revista na época, levamos brindes para fazer sorteio, cada uma falar do seu trabalho, e ali iniciamos o Grupo Hiperrosa, para realmente mulheres empreendedoras que possam se apoiar, se autoajudar e
prestigiar uma outra. Então, ali a gente começou o Grupo IP Rosa. Antes a gente reunia muito mais, né? O que a gente faz hoje? Está até um pouco meio parado, por quê? Porque cada uma tem um a fazer e é difícil. A gente tinha até uma diretoria, a gente está meio parado, porque cada vez vai reunir, uma pode, outra não pode, se fala quando tem alguma coisa urgente. Acabou que a gente virou mais um grupo de amigas. Que nem agora, nós conseguimos um feito, o Grupo IP Rosa. Nós conseguimos uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Só que não sou eu que represento. Por quê? Nós temos que dar oportunidade para outras. Tá certo. Eu já represento no Conselho a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Desde 2013 eu estou lá, representando a Rede de Combate ao Câncer. Porque no Conselho é um trabalho voluntário. E no Hospital de Câncer também, entendeu? Ai, desculpa. É um trabalho voluntário, então eu sou voluntária lá também, e como na época eu fui diretora da Rede Feminina, eu fui indicada para estar lá até hoje. Então, a cada 2 anos renova-se, né, a documentação e eu continuo lá. Como eu já estou, nós temos hoje lá como titular da cadeira representando o IP Rosa, a Cláudia Corrêa Cafuri, e a titular, a Olga Cruz. Ela é até do Tribunal de Contas e ela é proprietária do MS delas. Estávamos numa reunião há pouco. E as duas representam o Grupo IP Rosa lá, que já é um grande feito. Mas funciona então o IP Rosa? Funciona, está lá em funcionamento. Temos um grupo, nos falamos. O que a gente faz antes, a gente se reunia mensal. A gente já fez de tudo no grupo, já fez vendas online, feiras, fizemos 5 feiras, mas sempre eu tenho que estar à frente e é um pouco cansativo, entendeu? Não é fácil você liderar um grupo, não é fácil. E aí eu comecei a ter problemas, porque eu fiquei com a minha mãe, com mal de Alzheimer, 6 anos na minha casa. E eu me afastei de muita coisa, inclusive do turismo, foi quando eu perdi muito cliente, e eu fui virando mais para o visto consular, que as pessoas não esperam, você precisa atender de imediato. E eu não tinha quem cuidasse dela, e daí a gente foi ficando mais devagar e eu tinha dificuldade de fazer algumas coisas por conta dela. Então, em 2019 ela faleceu, e a partir de 2020 a gente começou a retomar novamente para poder agilizar as coisas, voltar ao âmbito normal. Mas realmente não é fácil você liderar um grupo. Com certeza. Ainda mais quando envolve família e doença. Isso. Né, como que você... Desculpa. Faz mal. Como que você vê o empreendedorismo feminino hoje em Campo Grande? Cresceu? Cresceu muito, muito, muito. Quem mais empreende hoje em Campo Grande são mulheres. Com certeza. São mulheres. E aí, antes que você me pergunte, já falar da dificuldade para empreender, né? Primeiro ponto é você achar o produto que você quer trabalhar, tipo uma pesquisa de mercado para ver o que a sociedade está precisando naquele momento. Esse é o primeiro ponto, a dificuldade. O segundo ponto é como é que a gente diz? As leis tributárias, a legislação tributária, né? Que é muito alta, a dificuldade para financiamento dessas mulheres, para ter acesso a financiamento em banco, a cursos. Inclusive, está acontecendo agora uma coisa que que eu admiro, né? A Secretaria das Mulheres, Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, que é a secretária da CEMU, eles estão fazendo dentro da CEMU, eu achei isso incrível, tem que parabenizar até a prefeitura por isso. Ela criou uma sala do SEBRAE dentro da CEMU. E lá dentro estão fazendo cursos para capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho, dar uma visão para elas do que é esse trabalho, inclusive do mundo digital, inteligência emocional, inteligência artificial, tudo sobre empreendedorismo, para que essa mulher possa ir para o mercado de trabalho. Isso eu acho um feito, eu admiro isso dessa gestão da prefeitura. Muito bom, perfeito. Bom, você falou que você é diretora da Rede Feminina do Combate ao Câncer. Eu fui diretora em 2 anos. Por lá, a cada 2 anos muda a diretoria. Então, eu fui diretora de 2013 a 2015.
E desde então eu represento a rede feminina dentro do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Perfeito. E como foi essa experiência, Cleusa? Lá dentro do hospital? Que não é fácil. Nossa, não foi fácil, não foi fácil. Sabe que você tem uma visão fantástica em relação a você mesmo. Sim. Eu sou perfeita. Não, Deus me livre, não foi brincadeira. Foram 2 anos de muita luta. E foram 2 anos assim, porque o hospital estava saindo daquela operação sangue frio. Que foi um escândalo, aconteceu muita coisa. Então, muitas pessoas que colaboravam, doadores, se afastaram. Então, foi um trabalho duro, árduo, pesado para a nossa diretoria, porque a gente tinha que trazer esses doadores de volta, fazer com que eles manter o hospital de pé, fazer com que eles acreditassem na gente novamente, fazer um trabalho transparente, colocar tudo às claras, ver o que estava acontecendo, tanto dentro do hospital como na nossa casa de apoio que existe até hoje, como é que estava funcionando, como é que era. A gente colocar aquilo em pé e fazer que as pessoas acreditassem em a gente novamente. Isso a gente teve que fazer um trabalho forte, porque tanto as pessoas de fora vinham, a gente ficou descobrindo muita coisa, de fora querendo aproveitar. Às vezes a pessoa não tinha nem doença, mas ela queria uma cesta básica e davam simplesmente. Então não pode, você tem que ter regra, tem que ter regra. Quem que pode ter a cesta básica lá? É a pessoa doente, é aquela pessoa humilde, que vem do interior, que está na casa de apoio, não tem parentes, está lá. E a gente cuidava dessas pessoas. E tinham muitas pessoas que vinham. Então, é cuidado com todo carinho. Vem, passa pelo serviço social, vê o que tem, passa pelo médico. Daí é encaminhado para a casa de apoio, porque é onde ela fica sem gastar nada, sem nenhum custo. Então, para isso, precisa do quê? De dinheiro, de doação. E nós, depois, assim, eu até me orgulho disso, que a gente conseguiu grandes doadores. E a gente conseguiu manter a casa de apoio, assim, funcionando sempre bem. O chá que as voluntárias oferecem para o hospital é com o dinheiro delas. As pessoas não sabem isso, mas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que atua dentro do hospital, elas levam o chazinho, levam o pãozinho, tudo delas. Então, nessa época, até para a gente melhorar esse atendimento, a gente começou que, na época, as pessoas faziam tudo sem luva, sem máscara. Ah, vai fazer aqui dentro? Então, tem que vir de luva, de máscara. Você pode fazer seu pãozinho aqui, seu chazinho aqui, mas precisa estar com o equipamento correto. Tudo isso a gente fez, tudo. Então, a gente hoje, eu deixei um legado. Não tinha cartãozinho, porque tinha muita doação de roupas. Né, roupas usadas, e lá dentro funcionava a venda dessas roupas usadas. Então, a gente conseguiu, e era no chão, era uma coisa assim aberta, chegava o paciente e tudo estava aquele exposto ali. E aquilo incomodava muita gente, até os médicos, paciente passando ali. Então, um doador foi lá, o que você precisa? Ele fez um armário enorme, colocamos todas as roupas lá dentro, ajudou na casa de apoio, ajudava com medicação. Melhorou praticamente, né? Sim, porque lá dentro do hospital, na época, era entregue sem saber se a pessoa tinha entrado hoje, se entrou amanhã. Hoje não, hoje, desde a época para cá, funciona corretamente. E hoje a presidente é uma mulher de fibra, é uma mulher também, que é a Sueli Teles, uma grande mulher, que eu acho até que você pode chamá-la para vir até aqui. Bem-vinda, bom, sim. Então, a Sueli está trazendo o hospital à risca, está conseguindo fazer muita coisa, ela está conseguindo levar grandes doadores para o hospital. E isso é um feito que a gente tem que se orgulhar de uma mulher assim, né? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa para o hospital. Na época, a preocupação era tanto que eu passei a usar o manequim 36, que eu chegava na minha casa às 9 da noite. Era de cedo até a noite. Nossa, mas era porque aconteceu muita coisa. Aquela época foi muito difícil. Então, a gente estava arrumando uma casa que estava desarrumada. Hoje está, desde a época que eu entrei, em 2015 para cá, funciona perfeitamente. Hoje está bem tranquilo. Perfeitamente. Em relação aos doadores... Voltaram, as pessoas voltam porque vê que está funcionando, certeza, né? Vê lógico, que está funcionando. E já até vou falar aqui, quem quiser doar as coisas... Fiquem à vontade. Cesta básica, roupa, lenço, peruca pronta. Porque nós tínhamos uma pessoa que fazia as perucas e essa pessoa faleceu. Então, hoje é preciso que você doe a peruca
integral. Quem quiser fazer doação... Perfeito. Depois você vai comunicar no finalzinho, com certeza. O que precisa ainda, Cleusa, melhorar em políticas públicas voltadas às mulheres? Olha, tem muita coisa. Muita coisa, mas ainda precisa de mais coisa. A gente sempre precisa de coisa. Muito. E o que precisa hoje? Conscientização dos homens, né? Principalmente. Nós estamos agora ali numa reunião no Conselho, tem lá a Casa da Mulher Brasileira, que está desde 2015, temos o Conselho, precisa melhorar o quê? Agora, acabamos de falar disso, nós temos uma pessoa lá que é deficiente, acessibilidade, isso precisa mudar. Tanto que nós estamos fazendo ofício para prédios antigos, né? Que antes as pessoas se preocupavam com isso. Então, precisa remodelar esses prédios antigos e melhorar essas políticas públicas para esses locais, para as mulheres ter mais acessibilidade. Porque a pessoa que usa bengala, a pessoa que usa cadeira de roda, nós temos várias pessoas que têm essa necessidade. Até uma estava comentando, ela chegou no Glaucio Rocha, tem uma baixada, né? Se soltar uma cadeira de roda ali, nossa, então precisa estar arrumando esse tipo de coisa ainda. Isso é o que precisa. Perfeito, perfeito. Cleusa, é o seguinte, eu vou fazer um quadro interativo com você aqui e você vai responder rapidinho. Uma mulher que te inspira. Olha, são várias. Se eu te falar uma só, até já, só você, né? Só você. São várias, muitas, né? São várias mulheres que eu convivo, que eu admiro, e que realmente você precisa estar falando delas, todas elas, principalmente do Conselho Municipal, admiro todas elas. A secretária do SEMU, a prefeita, ela da Casa da Mulher Brasileira, a nossa presidente do SEMU, mas você tem que falar das pessoas que são pequenas, que não são notadas, né? Esses dias eu tive que arrumar meu carro, então eu fiquei impressionada com a agilidade. A mulher é a esposa do dono da oficina, ela gerencia tudo, conhece de peças, compra as peças, ela é que lida com todo mundo. Você acredita? Ela sabe de tudo. Então, são essas mulheres que eu acho que a gente tem que estar trazendo para cá e falar, puxa, essa mulher é uma inspiração. E outra mulher que eu admiro muito, que para mim também é uma inspiração, é minha filha. Por quê? Minha filha, ela tem uma personalidade forte e o que ela quer, ela faz. Ela desinstalou o WhatsApp e Instagram. Por quê? Ela é engenheira florestal. E desde muito pequena, ela sempre foi independente. Estudou numa escola boa, claro, fala inglês, passou no primeiro vestibular, não sabia realmente o que ela queria na Federal, né? Passou lá. Aí ela não quis aquele curso, passou novamente para engenharia ambiental, não era o que ela queria. Foi para Botucatu, passou lá entre os 10 primeiros, também se formou. E aí entrou, ela mesma achou um trabalho na internet, que ela foi coordenadora aqui do estado, estadual dessa ONG, nessa área de engenharia, e daí ela resolveu fazer um concurso no estado concorridíssimo, que é da Imaçu, que ela é engenheira florestal. Não sei quantas mil vagas para 5 pessoas. Ela ficou entre os 5. Quando foi na prova de título, ela ficou em 2º lugar. Aí, até hoje, ela se instalou, resolveu ter filho. Então, ela se entrega, é uma pessoa que se entrega em tudo que ela vai fazer. Então, ela é uma inspiração, porque se tem alguma amiga dela, eu vim visitar o seu filho, se ele chorou e está com ela, com licença, agora vocês podem ir, porque ela dá prioridade, ela prioriza. E se eu ligo, ela fala, não, mãe, você não pode vir agora. Agora não. Agora ele está assim, agora ele está dormindo. Então, essas são pessoas que a gente precisa valorizar, admirar. Então, ela me inspira muito. Perfeito, perfeito. Parabéns, viu? Cleusa, um conselho que você sempre dá para uma mulher empreendedora? Se capacite. Se capacite. Porque hoje, principalmente nas mídias digitais, eu sei que você vai me perguntar sobre o livro. Eu quero até mostrar este livro aqui, desta mulher inspiradora, que é a Aline Bach. Eu assisti primeiramente uma palestra quando ela veio de São Paulo, que deu lá no STED, e agora ela veio lançar o livro dela em Campo Grande.
e realmente nas mídias digitais, o poder da autoridade digital hoje. Então, se capacite nesta área, porque o que você quer, queira, quer não, se você está bitolada, como pessoas da minha idade, é difícil realmente você entrar para essa área, não é? Então, você precisa se capacitar. Se capacite mesmo nessa área digital. Esse é o conselho que eu dou, e um livro que elas querem, que podem ler, que podem se capacitar através deste livro. Dessa mulher que eu admiro. É o que está no auge hoje. E hoje não, e sempre vai ser agora. Sempre, né? a partir de agora vai ser assim. Depois dessa pandemia aí, que foi uma lição, tanto Foi. positiva como negativa, Foi. dos dois lados, Foi. é uma coisa que vai crescer pro resto da vida. Foi, realmente foi. Com certeza. Realmente foi. Bom, eu não preciso falar. Você acabou de mostrar aqui um livro ou hábito que você recomenda. Este livro, maravilhoso. Eu fiquei encantada com este livro. E essa mulher é um exemplo também. Eu acho que ela precisa ser convidada para vir aqui, como a Sueli Teles, como Seja várias bem-vindo, mulheres. vamos convidar, sim, com certeza. Como várias mulheres. Perfeito. Bom, Ilza, muito simpática, tá? Nós estamos chegando aqui no final. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão iniciando hoje na carreira, de empreender, social, enfim, uma mensagem geral para as mulheres que querem empreender. Acredite em si mesma. Acredite no seu potencial. E uma coisa que eu falo para minha filha, de pequena, vou dizer para vocês: se ame e se respeite. E acredite em você mesma. E faça. Isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá? Seu contato pessoal, quem quer te conhecer? Sim. Meu nome é Cleusa Vasconcelos. Meu Instagram é um pouco, não é muito profissional, mas é pessoal. @Cleusa com Z, Vasconcelos com 2 L's. E e-mail, que eu não vou deixar o telefone, é cvturismo@hotmail.com. Quem quiser renovar o seu visto ou fazer um visto americano de primeira vista, eu posso te assessorar. Outra coisa que eu quero falar também, que as pessoas não sabem, o visto mexicano é horrível de fazer. Mas, se você tiver visto americano, você não precisa de visto mexicano. Já é automático. Já é automático. Você pode entrar no México de ir e voltar. Você que quer ir para Cancún, você que quer ir para... Se já tem o visto americano, não tem problema. E fica mais fácil de você tirar o visto canadense. Você não precisa ir a São Paulo se você tem o visto americano. Você só preenche o formulário, paga uma taxa bem menor e você já consegue o visto também canadense. E na Europa? Não é o visto americano. Agora criou-se o ETIAS. É um formulário também que você preenche e vale por 3 meses. É mais tranquilo. Perfeito. Então tá bom. Então tá a dica aí, pessoal. Você que quer ir para o México, tá? Que conhecer Cancún, como que Punta de Cana? Não, Punta Cana não, já não é. Punta Cana é mais tranquilo, né? É o Caribe lá, é o Caribe. Perfeito. Não precisa de visto se você tem um visto americano. Cleusa, muito simpática, gostei da entrevista e convido mais vezes para você vir aqui. Muito obrigada. Tá? E que o grupo do Estado Play aqui, o programa Você Precisa Saber, que você tenha um ótimo dia e que seja essa mulher que você é. Eu que agradeço a oportunidade mesmo, foi um prazer estar aqui e agradeço a todas as pessoas que estão assistindo e que assistem mais, você precisa saber que é importante. Obrigado. É você, como ela diz aqui, você mulher, que se sente que infelizmente nós vivemos num mundo machista, você sabe disso, né? É uma realidade, Sim, tem que falar isso. Patriarcal, uma sociedade patriarcal. E você mulher que necessita, olhe para você mesmo e dedique a você. Seja uma empreendedora, seja você, seja mulher forte, que hoje a tendência é crescer cada vez mais. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, um belo feriado, um ótimo final de semana. E para quem curte um vinho, fica a dica aqui, né, Cleusa? Sim, com certeza. Tá? Um vinho final de semana para todos. E fique com Deus. Até o próximo programa. Obrigada.